E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo certo? Olha só, estamos aí na área novamente para a gente falar um pouquinho sobre um assunto muito interessante e que tem direta ligação com o que a gente está trabalhando. A gente está falando sobre industrialização, mas não existe, nem existiria, nem seria possível que o processo industrial existisse se não houvesse uma coisinha chamada energia. Sim, vamos falar então de energia. Quando se fala de energia, muito provavelmente você pode pensar assim, ele deve estar falando de energia elétrica. Olha só, quando eu ligo o interruptor, a lâmpada da minha casa acende, então isso é energia? Não é só isso. Na verdade, a energia elétrica é só um tipo de energia. O que a gente vai trabalhar aqui, na verdade, é como a energia elétrica, por exemplo, é gerada, ou que matrizes energéticas foram importantes no processo industrial. Então vamos entender primeiro de tudo, tá? Energia é tudo aquilo que um determinado corpo precisa para fazer um determinado trabalho, tá? Vamos dar um exemplo do corpo humano, para que a gente possa levantar, mexer nossos braços, o nosso corpo possa funcionar, nós precisamos então retirar a energia dos alimentos. Os alimentos então são as fontes de energia que o nosso corpo utiliza para poder então fazer o trabalho corporal, se mexer, fazer os órgãos funcionarem e tudo mais. Bom, você muito provavelmente já viu carros na rua, certo? Esses carros na rua, eles funcionam a partir de uma matriz energética, né? Ou seja, os carros eles têm um motor a combustão, eles funcionam a queima de um determinado combustível. E em geral, aqui no Brasil, né, são utilizados os seguintes combustíveis, né? O etanol, a gasolina, o diesel e o GNV, que é o gás natural veicular. Esses são os principais tipos de combustíveis utilizados nos veículos aqui no Brasil, tá? O que a gente tem que trabalhar então, na verdade, é da onde esses combustíveis são retirados. Por quê? Porque embora eles sejam então o produto final que vai fazer com que o carro exerça aquele trabalho mecânico que faça ele ir para frente, para trás, funcionar como ele funciona, a gente precisa saber então qual é a matriz energética, e essa é a palavra que vai guiar a nossa aula, matriz energética, né? A expressão que vai guiar a nossa aula vai ser essa. Então, primeiro de tudo, vamos entender. Matriz energética é todo aquele material de onde é possível retirar um tipo de combustível ou retirar um tipo de material que vai possibilitar que o trabalho mecânico ou que a energia elétrica ou que qualquer outro tipo de energia possa ser produzida. Então, a matriz energética é a base para a produção de energia, seja ela energia a combustão, seja ela energia elétrica, qualquer que ela seja. Vamos primeiramente entender o seguinte: para que serve a matriz energética, tendo em vista o contexto da obtenção de energia? A gente volta lá nos primórdios, mas primórdios mesmo. Isso, lá na época das cavernas. Tá? A primeira matriz energética ou a primeira fonte de energia que foi descoberta e posteriormente utilizada pelos homens primitivos foi o fogo. Basicamente, o fogo era uma fonte para dois tipos de energia, de trabalho a ser feito. A iluminação, né? Então, a luz proveniente do fogo, através das tochas, das fogueiras, e a energia calorífera, ou seja, o calor criado pelo fogo que poderia ser utilizado para vários trabalhos, né? Então, a partir daí, o fogo ele se torna uma referência de matriz energética. Ele é utilizado até hoje, mas ele não é exclusivamente a matriz, né? Nós não vivemos, então, como os homens primitivos viviam, então, à mercê do que o fogo, então, os proporcionava. É só para a gente ter uma ideia de onde de fato começa.
que tipos de fonte a gente vai encontrar na natureza? Né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que é a natureza que fornece as fontes de energia. E essas fontes de energia, elas podem ser divididas em dois grupos: as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Tá? Qual é a ideia central em dividir, ou como eu posso criar esses grupos de fontes renováveis e não renováveis? Isso é bem simples. As fontes renováveis são as fontes que, quando utilizadas, estarão disponíveis logo depois do ato da utilização. Um exemplo de fonte de energia renovável é a energia solar. Eu posso então colocar os painéis fotovoltaicos, que são aqueles que ficam absorvendo a energia solar e transformando ela em energia elétrica, né? E o sol ele não se esgotará, independente da quantidade de energia que esses painéis fotovoltaicos acabem então por suprir. Um outro exemplo de energia renovável é a energia eólica, né? Então esse catavento gigantesco aqui que a gente vê, ele faz uso do vento, né, que cria então um movimento circular, e o motor que tem ali naquele catavento utiliza esse movimento circular, ou seja, essa energia gerada a partir ali desse movimento, ela é então canalizada e concentrada em uma bateria. O vento, ele também não vai acabar. Então, as energias renováveis são aquelas que podem ser utilizadas sem o perigo, então, de sua extinção. Agora, vamos para as energias não renováveis. Energias não renováveis são aquelas que, ou matrizes energéticas não renováveis, são aquelas que, depois de utilizadas, ou não voltarão a aparecer na natureza, ou levarão muito tempo para aparecer. Vamos falar de duas delas, o petróleo e o carvão mineral. O petróleo, ele é então um material que é encontrado em bacias sedimentares. Basicamente, o petróleo ele é formado a partir da decomposição, né, de organismos primitivos que passaram por um processo de fossilização, ou seja, onde a matéria orgânica dá lugar à matéria mineral. Por isso nós chamamos então o petróleo e outros materiais que têm esse mesmo processo de combustíveis fósseis. Você achava que só o osso de dinossauro lá que era encontrado era um fóssil? Não, meu querido. O petróleo também é um fóssil. O carvão mineral, ele é também um material fossilizado. Trata-se do quê? De uma madeira que pegou fogo há milhões de anos atrás e passou por um processo de fossilização. O carvão mineral ele foi muito utilizado durante a Revolução Industrial. A primeira fase da Revolução Industrial é a fase a vapor. E esse vapor, então, gerado era a partir da queima do carvão mineral. As indústrias, durante o primeiro processo da Revolução Industrial, se concentravam próximas às áreas em que você tinha uma grande quantidade de carvão mineral. Né? Então, essa matriz energética ela foi muito importante para o primeiro passo que a indústria deu. Não só a indústria, mas até mesmo os meios de transporte. Né? Os navios a vapor, os trens a vapor utilizavam o carvão mineral, né, durante o seu processo de movimentação. O que o petróleo e o carvão mineral têm em comum, além de serem então ali combustíveis fósseis? Eles são então os grandes responsáveis pelo processo industrial, porque na segunda fase da Revolução Industrial, como a gente já viu, o automóvel é criado e obviamente você sabe que o automóvel ele não é movido a carvão, não, ele é movido então a derivados do petróleo, sejam eles gasolina, sejam eles o diesel, enfim. Né? Nós temos então aqui um processo em que a matriz energética ela está diretamente aliada à tecnologia. Por quê? Foi a partir do aprimoramento das matrizes energéticas que foi possível então que o desenvolvimento da indústria se desse de maneira moderna. Vamos observar o seguinte caso.
Hoje, no Brasil, é consumido um combustível proveniente da cana-de-açúcar, que é o chamado etanol. O etanol ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, tendo em vista a capacidade da cana-de-açúcar de produzir o álcool. O etanol é um tipo de álcool que é utilizado então pelos motores a combustão, ou seja, pelos veículos que a gente traz. Será que eu poderia colocar o etanol como uma fonte renovável ou como uma fonte não renovável? Pense da seguinte maneira: se eu planto a cana-de-açúcar, corto para produzir etanol, eu posso novamente, naquele mesmo espaço, plantar mais cana-de-açúcar para produzir etanol. Aí você pensa, uma fonte renovável. Mas nós temos que abrir um parênteses nisso. Por quê? Porque o solo, ele sofre um desgaste no processo agrícola. Então, a renovabilidade dessa cana-de-açúcar, desse plantio de cana-de-açúcar, só se dará se os cuidados com o solo forem constantes. Se o trabalho feito com o solo mantiver um processo de renovação natural, né? Adubação, cuidado com o solo, manejo, enfim. Então, a renovação da matriz energética, ela se dá também por uma responsabilidade do próprio ser humano. Temos que pensar na seguinte questão: a matriz energética, ela é embora seja um grande passo tecnológico, ela também nos gerou um grande problema. As matrizes energéticas, elas oferecem um perigo ao meio ambiente muito diferente de matriz para matriz. Vamos pensar no seguinte: no Brasil hoje nós usamos a matriz energética hidráulica, né? Talvez ali as hidrelétricas sejam ali a alma da nossa produção energética brasileira. Então a gente pensa na ideia de que uma fonte de energia como a matriz hidráulica brasileira, ela não gera um impacto ambiental. Bom, muito embora o impacto ambiental seja menor, né, ele ainda existe. Se você for pegar, por exemplo, a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, uma represa precisou ser feita, então uma grande área precisou ser alagada. Então houve sim um impacto ambiental na construção daquela hidrelétrica. Porém, depois que ela começa a funcionar, ela não gera mais impactos tendo em vista um contexto mais global. Talvez o impacto ele seja mais localizado, mas mesmo assim não deixa de ser um impacto. Fontes energéticas como o carvão e o petróleo são talvez as principais responsáveis pelo processo de poluição que cresceu ao longo ali dos anos, pegando como ponto de partida a Revolução Industrial. Se você observa os gráficos, né, de crescimento de monóxido e dióxido de carbono na atmosfera a partir do processo de queima de combustíveis, vai perceber que a queima do carvão e a queima dos derivados de petróleo são talvez aí os principais responsáveis. Então, tendo em vista esse processo, hoje o mundo encara uma formação industrial muito mais preocupada em buscar fontes renováveis, em trazer fontes que sejam menos agressivas ao meio ambiente, tendo em vista que as fontes energéticas provêm desse mesmo meio ambiente. Então, por que eu vou estragar uma coisa que lá para frente eu vou precisar utilizar? Meus queridos, espero que tenha sido claro para vocês, que a aula tenha sido proveitosa e espero vê-los então na próxima aula. Até mais, um abraço a todos.